Nós vamos replantar uma Phalaenopsis enraizada. Primeira coisa que a gente precisa, deixa eu ver se eu deixei, é escolher aonde vai cada planta. Então eu vou mostrar para vocês a planta. Nós vamos começar plantando a Phalaenopsis que tem bastante raízes. Como que eu replanto uma Phalaenopsis que tem bastante raízes e que já estava colada no vaso de barro? Vamos mostrar? Ó, essa é uma falminha que foi devoradinha pela lesma, pelo caramujinho. Acontece, não é o fim do mundo, a planta continua lindona, né? Mas ela foi comida e aqui foi por gafanhoto, tá, gente? Então, assim, tem que usar o óleo de nim quando a gente esquece, acontece isso aqui, tá? Essa plantinha, por que que eu tô mudando de vaso se ela tá tão plena, tão linda? Gente, o vaso quebrou. O vaso quebrou e eu não consigo mais pendurar o vaso. Então eu deixei por um período ela aqui, mas ela tá crescendo muito e tá precisando de casa nova e eu quero colocá-la na parede, tá? Então, qual que é o primeiro procedimento para você tirar uma planta enraizada do vaso de plástico, do vaso de barro? Primeiro procedimento é você deixar a planta de molho, tá? Você vai colocar todo o vaso dentro de um balde com água e vai deixar as raízes hidratarem bastante, o vaso ficar bem hidratado, no caso aqui o nosso vaso de barro, tá? O importante é as raízes ficarem bem hidratadas, bem verdinhas, que o velame esteja bem hidratadão. Obrigada a quem compartilhou, Deus abençoe, obrigada. Então, a minha planta, eu já fiz todo esse procedimento e a gente vai agora com firmeza, destacando as raizinhas. Se precisar do auxílio de uma faca, gente, use uma faquinha ou a tesourinha e vá descolando as raízes. Sai com facilidade quando a raiz está hidratada, tá? Então, vamos baixar um pouquinho essa imagem para a gente poder entender melhor. Ó, aqui nesse caso, a gente tem que passar a tesourinha com delicadeza onde as raízes estão grudadas, tá vendo? Para a coifa não quebrar. Então você pega uma tesourinha e vai passando delicadamente para as raízes irem desgrudando. Quanto mais hidratada tiver a raiz, mais fácil de destacar, tá? Aí você vem e puxa. Tem que ter firmeza, tá, gente? Ó, puxa. Vai escutar alguns estralos, é normal. Que alguma raizinha vai trincar, vai quebrar, faz parte do processo. Com o auxílio da faca você vai puxando. Vai descolando as raízes do fundo. E aí, pronto! Saiu lindamente. Perfeitamente. Não precisa ter medo de fazer isso, gente. Uma raiz quebradinha não é problema nenhum, tá? Ela se recupera, ela se reestabelece, as raízes têm a capacidade de sair raízes novas das raízes antigas. Então, se quebrar uma raizinha, não fiquem desesperados, tá? Deixa eu mostrar uma bem legal aqui, ó. Olha que legal, a raiz antiga, que saiu uma raizinha nova, tá? Então, olha só que legal. Olha só que legal. Avisa ela. Então, gente, eu vou passar uma água rapidinho aqui nessa fal, tá? Pra tirar um pouquinho da sujeira do substrato. Já volto, porque eu tô na torneira aqui daqui de casa. E aí a gente vai replantar pro vaso correto. Então eu já passei uma aguinha, tá? Oi, mãe. A planta tá retirada, bem bonitona. E agora vai pro vaso escolhido. Qual o vaso escolhido? O mesmo que tinha antes, tá? Só que maior, porque minha planta cresceu. Então eu escolhi outro vaso de barro, maior que aquele. Só que agora eu vou mudar o substrato. Por quê? Ela estava num substrato que retém mais umidade. É um substrato que chama, eu comercializava ele, é o substrato desfibrado, tá?
Mas como onde ela está agora eu rego todos os dias, eu não preciso mais usar esse substrato, tá? Eu vou passar para argila expandida com carvão e casca de pinos. Então, o carvão e a casca de pinos eu já juntei aqui. Então, vou pegar, trazer para cá. No fundo, gente, eu escolhi argila expandida, tá? Então, eu pego a argila expandida, vou colocar no fundo do vaso. Vou colocar uma camada de carvão e casca de pinos. Eu já coloquei umas bolinhas de osmocote no meio, tá? Numa altura razoável, eu acho que eu coloquei muito aqui. Aí eu vou encaixar a planta. O que vocês vão perceber? Eu não vou enterrar as raízes, tá? Vou tirar mais um pouquinho, tem muita raiz essa FAO. Eu tenho que acomodar e como ela tá bem hidratada, eu consigo moldar essas raízes. Então molde, ó, de maneira que você consiga deixá-la firme, tá? Não é para enterrar o caule não pode ser enterrado de maneira alguma. O caule tem que estar sempre fora do substrato. As raízes, algumas, eu vou colocar substrato por cima, ó. Eu vou salpicar. Vou colocar um pouco de argila expandida. Vai fazendo uma misturinha. A argila expandida, gente, ela retém pouca umidade. Então, quando você escolher plantar na argila expandida, regue todos os dias e cuide da umidade relativa do ar, tá? Tem que ter uma umidade elevada para plantar na argila expandida. E como eu tenho essa umidade agora, eu posso plantar assim. Então, vocês estão vendo que um pouco de raízes está dentro do vaso, mas vocês notem que está na superfície. Eu não enterrei as raízes aqui pro fundo. Não é interessante para FAO, porque ela é uma epífita, tá? Então, não precisa enterrar todas as raízes, tá ótimo assim. A planta está voltada para frente, que é a posição de uma FAO, tá? Para não acumular água na junção das folhas, porque senão apodrece. Vem a podridão e acaba com tudo. Então, está pronto. Eu não preciso pôr mais nada de substrato, só tô finalizando para ficar bonitinho. A minha plantinha está replantada, bem facinho, facinho, facinho. Casa nova, bem bonita. E agora eu vou erguer um pouquinho a câmera para perguntar se vocês gostaram, se vocês acharam fácil. Esse é o primeiro procedimento, tá? Fácil, escrevam se sim ou não. Quem achou fácil, sim. Não tem segredo, tá, gente? Olha como ficou mais bonito no vaso maior, tá? Então, nós usamos aqui um substrato que é muito drenável, que é a argila expandida, e nós usamos um substrato que retém um pouco mais de umidade, que é o carvão e a casca de pinos tratados, específico para orquídeas. Juliana, eu quero comprar esse substrato, argila expandida, orquídeas. Ok, www.orquideomania.com.br é a nossa loja virtual e a gente está no mercado de orquídeas há 5 anos e enviamos para todo o Brasil. Gostaram sim? Vamos combinar? Você que fizer esse procedimento em casa, seja no vaso de plástico, no vaso de barro, mande uma foto para mim. Tire uma foto e mande no nosso grupo Orquideomania, mande no nosso Instagram, que eu faço questão de ver a plantação de vocês da Phalaenopsis.